e a todas. Cumprimentar a mesa em nome do senador Paim e os demais membros. Cumprimentar a senadora Regina, o senador Hélio José, que acabou saindo, e todos os colegas aqui presentes. Num momento difícil para todos nós, funcionários dos Correios, mas que nós devemos sair daqui apontando para uma saída, tá, para que os trabalhadores não sejam mais prejudicados. Gostaria de abrir um aspas, senador, de que nós vamos perder algumas lutadoras aqui nessa casa, né? A senadora Regina, que vai disputar a vice-governadoria no estado do Piauí, a senadora Fátima Bezerra, que encaminhou aqui uma carta, vai ser candidata ao governo do Rio Grande do Norte e que, por alegria nossa, ela está à frente nas pesquisas, né? O Hélio José, que vai para outra frente, esperamos que eles consigam se eleger, e vamos ficar aqui com o nosso baluarte Paim, que com certeza ele vai conseguir a sua reeleição e vai estar aqui conosco em tantas lutas que fizemos aqui nessa casa. E estamos vindo aqui na comissão do CDH, já várias vezes, tivemos recentemente, 1 mês, 2 meses atrás, para discutir a situação dos Correios, e, infelizmente, tem sido essa rotina dos trabalhadores dos Correios. É uma rotina vexatória, tá, da gente recorrer aos senadores, recorrer ao Congresso Nacional para barrar o processo de desmonte que estão fazendo com a nossa empresa. E aí eu quero abrir aqui e dizer o seguinte, senador, por que a direção da empresa não está representada aqui hoje? É de responsabilidade da direção da empresa de fiscalizar o Postales, mesmo sobre intervenção. Mas tem eximido da sua obrigação, e é por isso que nós estamos aqui e vamos discutir com as saídas que a gente tem, independente da omissão por parte da direção da empresa. E aí eu queria lembrar um pouco o histórico que nós fizemos em relação ao Postales, porque é muito fácil, é tranquilo a gente dizer que o problema do Postales é recente, é dos últimos anos para cá. Alguns chegou a dizer que é de 2006 a 2013, enfim, tal. Olha, eu fui diretor da Fentec por alguns mandatos, e já desde os anos 90, a gente vem denunciando os erros no Postales. É aquilo que o Ademir falou, investimentos em hotéis em Caldas Novas, investimento em conjunto de lojas, de escritórios aqui, como o Conjunto Varig, né? Enfim. Então, em muitas vezes, né, nós tivemos jornais publicando isso, e muitas vezes, nos anos 90. E aí é uma intervenção política no Postales que a gente tem que dar um jeito de parar com essa sangria. Vocês se lembram, deva se lembrar, que no processo de privatização estabelecido pelo governo Fernando Henrique, eles obrigaram os fundos de pensões a investir no processo de privatização. Mas, infelizmente, senador, no caso do Postales, que era chamado o irmão pobre ou a irmã pobre, né, das estatais, tá, não foi indicado investir em privatizações que viesse dar lucro para a gente. Enquanto que o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e outros investiu em fundos de pensões como a Vale do Rio Doce, que lucraram e muito com aqueles investimentos, nós amargamos de não ter investido nessas áreas. Mas foi direcionado. É o governo que diria aonde os fundos de pensões teriam que ser direcionados os investimentos. Em alguns casos, alguns fundos de pensões ficou 10 anos sem que o trabalhador contribuísse, porque lucraram em muito com aquilo. E nós, infelizmente, não lucramos. E aí, também, na época do governo Fernando Henrique, nós tivemos uma série de problemas, né? Inclusive com o processo da lei da paridade, onde praticamente todos os fundos de pensões tiveram problemas em relação à questão da paridade, né? E nós, nos Correios, mais ainda,
a paridade era só para contribuição, mas para a gestão nós não participamos. Desde 2001, que foi implantada a paridade. Você sabe quando foi ter as eleições para a gestão dos Correios, do Postales? Em 2016, quando o Luizinho participou, eu também participei do processo de eleição. Então, assim, até lá a paridade era só para contribuição, mas a gestão, a gestão era indicação política. Política, desde lá de 2001. Não, antes já era e piorou. Me lembro de um fato, eu estava até começando com a pandemia, né? Às vezes a gente começa a lembrar as coisas, né? Foi tanto enfrentamento. Nós tivemos o Heráclito Fortes como presidente do Postales. Heráclito Fortes é tido no meio político, né, como uma ave de rapina. E nós denunciamos naquela época. Você sabe qual era o slogan que os movimentos sindical colocou nos seus informativos? Era que o forte do Heráclito era roubar. Porque era vexatório aquilo que se fazia, aquilo que se fez com Postales. Então, essa coisa vem de lá, de longas datas, né? De longas datas, essa questão da ingerência ou da má gerência em relação ao nosso fundo de pensão. E aí, em 2014, veio a suspensão do pagamento da RTSA. Indevidamente, até 2014 foram pagos. 2014 para cá, houve uma posição do governo de que não devia pagar. Indevidamente, por quê? Porque passaram a ter uma interpretação totalmente equivocada em relação ao RTCA. RTCA, entendeu? É um pagamento, né, de serviços anteriores e não destes atuariais presentes. Então, cabe ao governo pagar, cabe à empresa pagar, voltar a pagar a RTCA. Bom, essa questão de governo não interessa, porque a gente for levantar aqui quem mais deu prejuízo para a empresa, a gente vai ficar aqui relembrando, governo por governo, cada um que fez, né, e que roubou e que fez um processo mais desastroso para nós. E aí nós tivemos um problema, que o problema é não só nossos trabalhadores dos Correios. Processo de fiscalização, que é de obrigação da nossa empresa patrocinadora, que é de obrigação da Previc, que é obrigação do governo, não procedeu com as suas ações. Nós chegamos a que ponto que nós chegamos, porque não atuaram, porque não foram capazes de fiscalizar o plano, fiscalizar o Postales. Então, assim, companheiros, nós precisamos de rever muitas coisas. E por isso nós estamos trazendo aqui, da forma que a Anatec sempre fez aqui nas audiências públicas, né, de trazer propostas. Infelizmente, senador, a gente faz as propostas e quem está lá fazendo a gestão, entendeu, continua fazendo as besteiras que vem fazendo há muitos anos. O primeiro ponto, tem que retornar o pagamento RTSA. Isso é urgente, o pagamento da RTCA, porque é devido, tá? Porque a empresa assumiu como obrigação de pagar a RTCA. Se quiser que a gente explique aqui o que é RTCA, a gente explica quando foi criado o fundo lá, na época onde a empresa assumiu a obrigação de pagar. Nós temos que fazer a ação imediata, interventor, em relação a Baby Somelo. Não dá para a gente ficar esperando. O Ademir falou aqui, né, sobre a Petrobras. Ademir, você sabe que não teve decisão judicial para que o governo autorizasse o pagamento de 10 bilhões para os aposentados americanos? Porque os investidores lá nos Estados Unidos são os aposentados. Mas para os aposentados do Brasil, do Postales, não tem gestão, não tem vontade política de se resolver. Por que tem para resolver lá com os americanos e não tem para resolver os nossos problemas? Nós, trabalhadores dos Correios, nós aposentados, porque eu também sou aposentado. Então, a retomada, interventor, em relação à ação tem que ser imediata, seja com a AGU, seja com o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público tem um papel importantíssimo nisso, de dialogar com o Ministério Público lá dos Estados Unidos, tá? Para ver se a gente consegue uma saída para essa dificuldade que nós estamos passando. Enfim, senador,
é preciso a gente ter uma nova legislação em relação aos fundos de pensões. Principalmente quando os fundos de pensões, que a gente viu o senador falando aqui, há uma ingerência política geral, né? E aí há prejuízo enorme e quem paga o pato são os seus participantes. A legislação tem que mudar para que os governantes assumam a sua responsabilidade quando houver os erros em relação aos planos de investimento, ao plano de aposentadoria dos trabalhadores. Essa é a nossa proposta para que a gente possa encaminhar. Obrigado.